governo ucraniano voltou a balançar nesta quarta-feira com novas operações de busca e apreensão por casos de corrupção no alto escalão de Kiev. Entre os alvos estavam ministros e oligarcas do país do leste europeu. Vamos acompanhar com Luca Bassani. Boa noite de quarta-feira a toda a nossa audiência. A guerra na Ucrânia continua com episódios de grande violência na localidade de Bakhmut, na província de Donetsk, na grande região do Donbass, principalmente com a ação de grupos militares privados da Rússia, a agência ou grupo Wagner, os mercenários, o que tem sido relatado pelos soldados ucranianos como uma grande dificuldade para se restabelecer a vida nessas cidades ou até mesmo reconquistar essas localidades. Nós sabemos que o momento é desfavorável à Ucrânia, portanto, o presidente Zelensky e outras forças relacionadas ao exército da Ucrânia pedem agilidade no envio dos armamentos prometidos pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela Polônia e tantos outros países ocidentais. Ao mesmo tempo, as denúncias de corrupção que foram feitas nas últimas semanas envolvendo o superfaturamento de geradores quando a Ucrânia ficou sem energia, e vale ressaltar que ainda há episódios de apagões por todo o país e também preços que não condiziam com a realidade em alimentos e outros suprimentos. As investigações começaram e chegaram não só a ministros, membros do Tesouro ucraniano, mas também a um famoso oligarca do país relacionado no setor de energia. O presidente Zelensky disse que hoje foi um dia proveitoso para o desenvolvimento do seu país e também para achar aqueles que estão tentando destruir a nação neste momento tão difícil. Disse que o país passará por mudanças depois da guerra, isso inevitavelmente, e quem não aceitar essas mudanças terá que aceitar a intervenção do Estado, que está disposto a mudar o país, trazendo a democracia e também o maior controle sobre esses casos de corrupção. Lembrando sempre que as falas do presidente muitas vezes são contestadas com os fatos que observamos ao longo desta guerra, ao mesmo tempo que sabemos que a Ucrânia tem grande histórico de baixa governança, além, é claro, de corrupção sistêmica por todo o país, algo que a comunidade internacional espera que se resolva. Afinal, os contribuintes da Europa e também os governos que mandaram todos esses armamentos e grande parte da ajuda financeira ficariam se sentindo traídos, pelo menos é o que dizem os analistas por aqui. Nós continuaremos acompanhando, vendo se isso poderá até ser utilizado nas falas da Rússia, do ministro Lavrov, das relações exteriores do país, ou até mesmo repercutir internamente dentro da Europa como um ponto negativo. De qualquer maneira, continuaremos sempre passando todas as atualizações. De Munique, na Alemanha, Luca Bassani. Legal, obrigado, Luca. E para falar sobre guerra na Ucrânia, vamos receber o jornalista Luiz Kawaguchi, a quem agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado aos telespectadores, Daniel, Elaine. Perfeito. Então, queria pedir justamente o seu comentário acerca desse assunto trazido pelo Luca Bassani, como você avalia essas operações que miram oligarcas, ministros de governo, por conta de supostos casos de corrupção. Agora, corrupção não é uma novidade em se tratando de países do leste europeu. Você esteve lá. Isso é algo recorrente? A Ucrânia sempre teve essa imagem negativa de corrupção. Eu mesmo conversei, quando estava na Ucrânia, com diversos combatentes que relataram casos de corrupção, como, por exemplo, armas enviadas, armas leves, pistolas, fuzis, munições, que foram levadas para algumas unidades do exército ucraniano, e à noite, segundo esses militares que conversaram comigo sob anonimato, chegavam vans, chegavam caminhões e pegavam todo esse material de noite, esse material desaparecia. Então, existe corrupção dentro das Forças Armadas, existe um inquérito na Ucrânia, por exemplo, para investigar por que pessoas de outros países, até um gangster da Polônia foi colocado num cargo de comando dentro do exército ucraniano. E os estrangeiros não podem exercer aí o papel de oficiais, mas o cara estava ali no meio. Então tudo tem aquela história do jeitinho que infelizmente a gente conhece aqui do Brasil.
Em relação a esses casos que o governo está investigando agora, são superfaturamento para compra de geradores. Gerador é um item raro lá e é um item de primeira necessidade, porque a Rússia, desde o dia 12 de outubro, começou a atacar toda a infraestrutura elétrica do país. Acredita-se que para consertar o que já foi atacado da rede elétrica, precisarão de mais de 17 bilhões de dólares. Então, foi um estrago muito grande. Os geradores estão sendo a forma que as pessoas estão encontrando para ter energia em casa, porque não dá para ter certeza que vai vir do setor público. E por que o Zelensky está fazendo isso agora? Ele precisa, está na Constituição ucraniana, antes dele entrar como presidente, que a Ucrânia teria que entrar na União Europeia e na OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Para entrar na União Europeia, é preciso que o país atenda a certos padrões de combate à corrupção. Então, se o presidente Zelensky não começar a fazer isso agora, que ele tem plenos poderes, ninguém contesta o poder do Zelensky lá dentro, e não existe nem partidos de oposição nesse momento, se ele não começar esse combate à corrupção agora, dificilmente ele vai conseguir atender aos padrões de compliance e de combate à corrupção que são necessários para o país entrar um dia na União Europeia e, eventualmente, até na OTAN. Pois é, mas a Ucrânia está em guerra. Tem recebido muito apoio de vários países. Apoio financeiro e de equipamentos militares. Esses casos, ou pelo menos essas denúncias de casos de corrupção, de episódios de corrupção, têm potencial de arranhar, manchar a imagem do país? Afinal, isso poderia, de certa maneira, prejudicar o desenvolvimento do país nessa guerra? Eu acho que tem muita coisa em jogo. Então, o que vai pesar mais para os aliados da Ucrânia, e aí a gente está falando Estados Unidos, principalmente, Reino Unido, e os países da União Europeia, principalmente, você tem os países do leste europeu que estão bastante empenhados em ajudá-los, como, por exemplo, a Polônia e os países bálticos. Para eles é muito importante que essa guerra seja vencida pela Ucrânia. Então, é possível até que eles façam chamada vista grossa, caso sejam descobertos casos de corrupção. Eu não acho que eles vão parar de mandar armas e dinheiro, porque uma parte desse dinheiro pode estar sendo desviada. Para se ter uma ideia, só os Estados Unidos enviaram, no ano passado, aprovaram o envio de mais de 100 bilhões de dólares. Mas se for comparar isso com o orçamento americano, isso não dá nem 20% do orçamento de defesa dos Estados Unidos para um ano. Então, não é um dinheiro que vai vai tornar os Estados Unidos mais rico ou mais pobre. Agora, a Rússia vencer na Ucrânia, aí sim, o modelo liberal que os Estados Unidos e os seus aliados defendem, esse sim pode ficar em jogo naquela região do país. E aí, isso pode ser um grande problema para eles. Elaine. Eu queria te perguntar, Cauã, nesse sentido, uma crise aí na questão política, essa discussão para além da guerra, não pode ser um ponto a favor da Rússia? Isso não pode beneficiar a Rússia, essa crise que agora se instala justamente em torno dessa investigação sobre a corrupção? Eu acho que eles estão tentando fazer reformas. O presidente Zelensky tem plenos poderes. Uma outra corrente de pensamento diz que, na verdade, essas demissões estariam acontecendo de pessoas que seriam favoráveis a negociar com a Rússia e ceder território à Rússia. Não tem nenhuma, isso é só rumor, não tem nada comprovado de que seja isso, mas foi levantada essa possibilidade. Eu acredito que existe a possibilidade maior, é que de fato eles estão tentando fazer essas modificações para tentar pleitear no futuro a entrada no bloco europeu, porque tanto a Ucrânia como países como a Polônia, os países bálticos, que já foram dominados, no caso a Polônia e os países bálticos, pela União Soviética, mas eles não veem muita diferença ali entre a União Soviética e Rússia, apesar de existirem essas diferenças. Então eles veem como a única proteção que eles têm estando ali na fronteira. Então eles vão possivelmente fazer qualquer tipo de reforma para chegar a esses padrões e entrar na Aliança Militar Ocidental. Mas tem uma questão também, o que eu vejo um ponto que você apontou que eu acho que faz
todo sentido. Aos poucos, infelizmente, a Ucrânia é uma democracia. Então, e a Rússia é uma autocracia. Um dos argumentos que o Ocidente usou para apoiar militarmente a Ucrânia é falar, não, lá já é uma democracia, é diferente da invasão do Iraque, por exemplo, que tentou se levar a democracia para um país. Não, lá já era uma democracia, nós temos que salvar essa democracia. Só que, para lutar contra a Rússia, a Ucrânia está tendo cada vez mais características de uma autocracia, ou seja, de uma ditadura, quando você suspende os partidos de oposição e quando você coloca censura na imprensa. Eu acho que esse é o problema. Se a Ucrânia matar o seu modelo liberal, o seu modelo democrático, aí sim o apoio pode diminuir. Pois é, Carl Gutti. Inclusive, a produção do jornal separou, inclusive, uma declaração do Ministério da Energia da Ucrânia, em que o chefe da pasta disse que o país tem reservas de gás e carvão suficientes para aquecer a Ucrânia até o fim do inverno. É importante lembrar que nos últimos 11 meses, você esteve em 2 ocasiões na Ucrânia. O perigo, aquela preocupação da população congelar, já passou? O que você pôde observar na prática nesse início de inverno, pelo menos quando você esteve por lá? Daniel, o cenário de fundo disso é que desde o dia 12 de outubro a Rússia começou a atacar a rede elétrica da Ucrânia. E quando você ataca a rede elétrica, você também ataca outras instalações, entre elas os que alimentam a distribuição de aquecimento. Em muitos lugares da Ucrânia você tem uma usina térmica, lá eles queimam carvão, eles queimam gás e já soltam aquele vapor para tubulações que vão para dentro das casas. Então você não tem aquele aquecedor, em muitas casas você não tem um aquecedor dentro da casa, esse vapor quente já chega numa tubulação. Dito isso, quando isso para de funcionar, é muito complicado, porque você tem temperaturas em alguns lugares que chegam a menos 15, menos 20 graus. Eu estava sediado em Odessa no mês de dezembro e não fiquei num hotel. Os hotéis têm os seus geradores. Eu acabei ficando numa casa normal, uma residência, e não tinha esse abastecimento de gás por conta de ataque russo. E eu tinha que ficar dentro da cozinha com aliás, você não tinha o vapor de água que chegava, você tinha gás, mas você não tinha o vapor de água. Então eu ficava dentro da cozinha com a boca do fogão ligada para ter um pouco de aquecimento, porque dentro da casa era temperatura negativa. Então era muito difícil. A maioria das pessoas com que eu conversei estavam passando pelo mesmo tipo de problemas. Agora o Ministério da Energia disse que eles têm uma reserva de mais de 12 bilhões de metros cúbicos de gás e de mais de 1,2 milhão de toneladas de carvão. Ou seja, em tese dá para enfrentar o fim do inverno, que as temperaturas vão começar aí a se amenizar no fim de fevereiro, no começo de março lá. Só que tem um problema. Essa distribuição de energia, além de ela ir por vapor, você também tem alguns sistemas de aquecimento que dependem da energia elétrica, não só do gás e do carvão. E a Rússia continua bombardeando as subestações de energia. Então, o fato de ter gás e carvão para queimar não quer dizer que essas casas vão receber de fato o aquecimento. Então, apesar deles terem esse combustível, fica a dúvida se essa campanha da Rússia ainda vai surtir efeito. Graças a Deus, a maior parte da população da Ucrânia até agora tem sobrevivido ao frio, mas o risco é que as pessoas congelem mesmo. Pois é, situação extremamente delicada, a gente segue acompanhando. Mais uma questão de Elaine Keller. Você tinha comentado durante essa semana aqui no Fest que os Estados Unidos não iam enviar lá os caças, né, para apoiar a Ucrânia. Como ficou essa questão? Os Estados Unidos retomou essa agenda ou realmente segue sem conceder aí os caças para a Ucrânia? Por enquanto não tem nenhum movimento novo de que esses caças podem ser enviados. Só que o governo ucraniano está bastante desesperado porque existem rumores que a Rússia pode antecipar a sua grande ofensiva que estava prevista para a primavera
então ela pode acontecer antes. Então, Zelensky está entrando em contato com a maioria dos seus aliados no Ocidente para acelerar o envio das armas. A gente falou, por exemplo, dos tanques pesados, os tanques de guerra. Esses tanques, a previsão é que os primeiros comecem a chegar só em março. Mas se a Rússia atacar antes, aí vai ser um problema muito grande para a Ucrânia, para impedir que eles avancem. A gente sabe que a Rússia tem um contingente muito maior agora de conscritos do que ela tinha quando a guerra começou. Então isso está sendo uma preocupação muito grande e, por hora, nem sinal dos caças serem enviados. Pois é, agora tem uma investigação da BBC, veículo de comunicação muito tradicional do Reino Unido, que mostrou que a Rússia lançou uma campanha de propaganda e guerra cibernética em vários países da África que já está dando resultados. Conta pra gente, qual é o interesse da Rússia naquela região, Kawaguchi? Então, quando em março, logo depois da invasão da Ucrânia, os países do G7 resolveram fazer uma série de sanções contra a Rússia, uma série de sanções coordenadas. Principalmente deixaram de importar petróleo que era vendido que era transportado por navios pelo mar, e diminuíram muito o consumo de gás que eles compravam da Rússia. Então, você teve uma mudança do comércio mundial. A Rússia começou a vender mais os seus produtos. A Rússia depende muito da exportação de energia, de petróleo, de gás. Ela começou a vender isso para a China, para a Índia, para os países do Sudeste Asiático. Só que, desde o meio do ano passado, o preço do petróleo e seus derivados, principalmente do gás, ele começou a cair. Por quê? Porque há uma estimativa mundial dos economistas de que o mundo ele pode entrar numa recessão, num cenário de inflação e recessão ao mesmo tempo. Então a Rússia está desesperada para conseguir mais mercado para vender os seus produtos, que são principalmente energia. Ela já está fazendo uma ofensiva diplomática na África desde que começou a guerra. Se a gente pegar, por exemplo, a África do Sul nunca condenou a invasão da Ucrânia. A China, a Índia também não fizeram isso. E agora, o que está acontecendo é essa campanha cibernética. A BBC identificou um grupo que atua em redes sociais e ele é capitaneado por um cidadão que mora ali na Holanda, e ele é conhecido por tentar lançar essas campanhas de informação. Ele já tentou, um empresário que já tentou justificar os plebiscitos que foram feitos na Ucrânia, plebiscitos que não foram reconhecidos por ninguém da comunidade internacional, plebiscitos para anexar a Crimeia, anexar outros territórios da Ucrânia. Ele tentou fazer uma campanha mundial, aí articulado com a Rússia, para dizer que esses plebiscitos eram legítimos. Só que isso nunca funcionou. Só que agora, pela primeira vez, esses esforços dele está funcionando. A África está de fato achando, muitos países da África estão achando que a Rússia pode ser um melhor aliado do que os tradicionais parceiros europeus. E ele está usando principalmente o passado colonial de alguns países que tiveram colonização francesa, como o Mali, a Mauritânia. A gente tem nesses países, a Burkina Faso também, já tinha um certo rancor contra o colonizador, o ex-colonizador. E o que a Rússia está fazendo agora é canalizar esse rancor e falar, olha, a França sempre explorou vocês, o que não é mentira. Mas eles dizem, então vocês precisam de um aliado que valoriza vocês, que no caso é a Rússia. Mas isso também é uma campanha de desinformação, porque junto com isso vem uma série de mentiras, como de que a Rússia está combatendo o nazismo na Ucrânia. Isso é uma mentira deslavada, ou que a Rússia está combatendo o satanismo na Ucrânia. Na verdade, foi uma desculpa que a Rússia usou apenas para motivar os seus militares a atacar um vizinho pacífico. Mas não existe nenhuma prova de que nos dias atuais exista um governo dominado por forças neonazistas ou satanistas. Isso era pura propaganda da Rússia, e essa propaganda está se espalhando muito rápido pela África, em uma campanha principalmente direcionada às redes sociais. Pela primeira vez a gente está vendo esse tipo de campanha ser provada e funcionar. Pois é, agora, Luiz Kawaguchi, a Rússia lançou vários ataques nesta semana em Bakhmut, também Vuhledar, em Donetsk, e o Kremlin, na sua avaliação, pode estar
tentando antecipar sua grande ofensiva para o fim do inverno? Exatamente. Há pouco tempo atrás, cerca de 1 hora atrás, teve um pronunciamento do ministro da Defesa ucraniano, o Oleksiy Reznikov, e ele disse que a Rússia pode tentar começar essa grande ofensiva em 24 de fevereiro, ou seja, no dia em que começou, no ano passado, em 2022, a invasão da Ucrânia. Eles iriam usar essa data para marcar eles iam marcar essa data como uma nova grande ofensiva. A Rússia recrutou mais de 330 mil novos combatentes. A gente não sabe onde que eles estão, qual que é o nível de treinamento deles, mas imagina-se que eles sejam usados para atacar nessa nova grande ofensiva. Por enquanto, os combates estão naquela região de Bakhmut, que é a cidade do Donetsk, bem no leste do país. A gente viu relatos de analistas de inteligência ocidentais que a Rússia está mandando até pessoas do Wagner Group, os mercenários, pessoas que foram recrutadas dentro de prisões da Rússia. Então eles estão indo sem o apoio de blindados, eles estão indo praticamente com um fuzil na mão e atacando as trincheiras dos ucranianos como se fosse Primeira Guerra Mundial. Então, a Rússia parece não estar muito preocupada com o número de baixas que ela vai sofrer. E o Reznikov, o ministro ucraniano, disse que estava se esperando aí essa ofensiva para março, para abril, agora ele está falando que vai ser no mesmo dia, quando completar 1 ano da invasão da Rússia. A gente não sabe exatamente se isso é uma tentativa dele falar para os aliados da Ucrânia, mandem logo as armas que vocês prometeram, ou se de fato existe informação de que essa grande ofensiva vai começar. Mas, por enquanto, a gente já viu um pouquinho do que isso pode ser. Talvez essa ofensiva já esteja até começando nessa região de Bakhmut, que está sendo bombardeada constantemente. Eu tive em Bakhmut em dezembro e era impressionante. O som dos bombardeios, das metralhadoras, era tão constante que virava um zumbido único, não para em nenhum momento. Esse barulho é uma coisa muito intensa e os informes do campo de batalha que está se intensificando cada vez mais, talvez seja essa ofensiva chegando. Aproveito para convidar o telespectador, quem quiser ver algumas imagens dessa frente de batalha em Bakhmut, eu deixei ali no meu Instagram e no TikTok também, que é o @Kawa, K-A-W-A, repórter, tudo junto, Kawa Repórter, tem algumas imagens exclusivas ali, se eu convido os senhores e as senhoras a visitarem. É isso, Luiz Kawaguchi, jornalista especialista em cobertura de guerra, esteve na guerra da Ucrânia por 2 ocasiões nos últimos 11 meses e rapidamente, antes de encerrar, você planeja retornar à Ucrânia ou tem conversado com jornalistas que estão lá fazendo essa cobertura? Eu tenho conversado com jornalistas, com alguns combatentes e o que prevalece nessas conversas é essa expectativa em relação à ofensiva que Putin está planejando. O problema é que antes dessa ofensiva acontecer, o Putin não vai aceitar sentar na mesa de negociação. E, por outro lado, os ucranianos também não vão aceitar ceder nenhum território. Isso significa que essa guerra vai ser muito longa. Tá certo, agradeço demais pela participação, boa noite a você e volte mais vezes aqui ao Fast News. Muito obrigado.